Bom, o banhado é uma área, inicialmente é importante falarmos a composição do banhado, o porquê o banhado, né? O banhado, ele surgiu em função exatamente do nível dele em relação ao centro da cidade, né? E a ocupação do banhado aconteceu em função das pessoas com menor poder aquisitivo, acabando se instalando na parte, embora próxima ao centro, né? Eles tinham acesso mais perto, né, do centro da cidade, mas com o valor, o terreno realmente não favorecia, né? Então, o surgimento, inclusive, de hoje, que nós temos lá um núcleo congelado, que é o núcleo Boa Esperança, Nova Esperança, aliás, desculpa, que os moradores permanecem naquele local durante o período em que as famílias estiverem dispostas a ficarem ali. Bom, banhado é toda a área que fica no nível dos rios, né? E com o rio trazendo os detritos nas enchentes, né? Normalmente vão se formando essas áreas de banhado. O nosso aqui, especialmente falando dessa nossa concha do banhado, de 5 milhões de metros quadrados, ela acabou sendo formada exatamente pelas margens do rio Paraíba. Então os detritos acabavam vindo, né, e formando toda essa área que hoje nós temos, que é uma área muito rica, inclusive, que é a área do banhado. Ela foi formada exatamente pelo nível alto do Paraíba, o que hoje já não acontece mais, em função das barragens, tanto de Santa Branca como de Paraibuna. Tá? É por isso que hoje você já não tem mais os alagamentos, o que foram muito constantes na região do banhado. A partir do momento que as barragens passam a controlar o nível do rio Paraíba, principalmente na época das cheias, né? Aí você tem exatamente, você já não tem mais aquele excesso de água nas margens, né? E aí tornou-se um terreno mais apropriado, inclusive até hoje nós temos até alguns loteamentos mais no fundo, né? Na área de frente assim, da cidade, você consegue ver alguns loteamentos. Bom, é importante saber também um pouquinho aí da história de São José dos Campos, né? O primeiro núcleo de São José dos Campos foi na região do Rio Comprido, que era divisa com Jacareí. Depois, por volta de 1640, 1660, nós temos a transferência desse núcleo exatamente aqui para o platô, né? Hoje onde nós temos o centro da cidade. Com isso, evidentemente, nós já temos ali o banhado ao fundo, atrás da igreja, né, a primeira igreja a ser construída ali no Largo da Matriz, e começa uma valorização desse centro que hoje nós falamos centro antigo de São José dos Campos. Em 1938, até 1938, São José, os fundos do banhado da igreja da Matriz, chamava-se Rua de Trás, que hoje é a Avenida São José, nós tínhamos casas dos dois lados da avenida, né? E na época da fase sanatorial, São José foi estância hidromineral e climatérica, e os prefeitos eram nomeados, eram médicos, sanitaristas, ou engenheiros. Nós tivemos aqui a nomeação do engenheiro Francisco José Longo. E uma das grandes obras do Francisco José Longo, entre muitas, foi exatamente a desapropriação da Avenida São José, né, de todas as casas do lado par da avenida, né, e essas casas acabaram sendo demolidas e nós passamos então a ter a vista para o banhado, um privilégio de todos, né? Até então eram apenas daqueles moradores que tinham as suas casas com os fundos para o banhado. Esse é um momento importante da valorização do banhado, como hoje o nosso cartão postal. Esse projeto de 1938, nós até voltamos um pouquinho no tempo, havia sido um projeto do vereador Constâncio de Fines em 1914. Ele num projeto em que ele propõe a construção de um bulevar na orla do banhado. Isso em 1914, o que vem a ocorrer em 1938. Né? Hoje nós podemos dizer que hoje é um bulevar, é um grande jardim que nós temos ali à disposição de todos os moradores. Essa é a visão do banhado e da história do porquê do banhado. A Avenida Madre Teresa, na verdade, ela surgiu
começa a ser construída no governo do Marcondes Pereira, né? Mas é uma rua sem asfalto, apenas uma abertura nos fundos do Maria Imaculada, né? Porque o terreno do Sanatório Maria Imaculada, ele chegava até os fundos ali na parte do banhado, e foi feita uma desapropriação e foi aberta a rua. Só não foi dado o devido cuidado, asfalto, todo esse tratamento. Isso aí vem ocorrer depois no governo do Eumano Veloso e do Sobral, né, que é feito aí toda a abertura da Avenida Madre Teresa, né, ligando com a Rua Luiz Jacinto. São José dos Campos tem também uma parte histórica muito importante nessa questão da região do Esplanada, né? A cidade, na verdade, a linha do trem, né, nós temos que falar, o ramal ferroviário, ele até 1925, ele subia pela ali Avenida Anchieta, ou a Borba Gato, ali ao lado da Anchieta, e a estação ferroviária era exatamente onde nós temos hoje o Tênis Clube, a Caixa d'Água, a Faculdade de Direito. Então toda aquela área ali era a estação ferroviária. Vejam bem, o centro da pequena cidade, né, era aqui no Largo da Matriz, mas a estação ferroviária era lá onde é a Faculdade de Direito hoje, né? Então existia um deslocamento das pessoas ao chegarem na cidade através da Avenida Engenheiro Dr. João Guilhermino, né, em direção à cidade. Então aquela parte da cidade ela já tinha uma importância até 1925. A partir de 1925 acontece a mudança do ramal ferroviário, passando exatamente aqui para Santana, aqui para a Avenida Sebastião Gualberto, né? A parte do esplanado, então, ela passa por um outro processo, um processo de valorização, né, a partir principalmente do final dos anos 40, né, quando são construídas as casas ali na região do Esplanada. Embora, não podemos nos esquecer, que em 1924 nós já temos naquela região a construção do Sanatório Vicentina Aranha, né, que também já tornava aquela região uma região muito conhecida, tá? E a partir de final de 1940 e início de 1950, nós temos então um grande investimento ali, na época o Sebastião de Oliveira Pontes, que era um proprietário de terras e desenvolve todo o projeto do Esplanada. O hipódromo foi, início dos anos 60, um grupo de idealizadores aí do hipódromo, que entre eles tinha um grande empresário da cidade, que era o Henrique Mudar, e eles resolveram então construir o hipódromo, né, colocar a cidade aí com um novo esporte, vamos assim dizer, para que as pessoas pudessem se encontrar, principalmente a sociedade, né, aqueles que tinham um poder aquisitivo maior, que pudessem ir lá e curtir um pouco das corridas de cavalo. O hipódromo funcionou pouco tempo. Depois, por até a lei de proibição de jogos no Brasil, algumas restrições aí, e também pela dificuldade que alguns, até de manter o projeto, de manter o hipódromo em funcionamento, ele acabou abandonado. Hoje ainda existe, lá no banhado, a arquibancada do hipódromo, né, como o registro desse momento histórico do banhado. O túnel ele está relacionado, na verdade, à igreja de São Benedito. A igreja de São Benedito, ela é uma igreja que começou a ser construída em 1865, ainda na época da escravidão no Brasil, né? Escravidão é 1888, e ela foi construída em 1865 até 1881. Então dizem, né, que durante a obra ela é feita de taipa de pilão, então houve a necessidade de uma mão de obra muito grande para se construir a igreja, porque é toda barro socado, né? E muitos escravos trabalharam na igreja, até em função do santo São Benedito, protetor dos negros, né? O que acontece, na verdade, é que dizem que durante as obras eles aproveitaram e cavaram um túnel, e esse túnel ligava ao banhado, que servia como fuga, rota de fuga durante as obras. Lógico que isso aí são histórias que nós ouvimos da igreja de São Benedito e do túnel do banhado. Muitos já procuraram essa entrada ou essa saída do túnel e ainda ninguém encontrou,
né? Mas são histórias importantes também do Banhado. O Sobral, ele foi um prefeito nomeado para São José, um militar, brigadeiro Sérgio Sobral de Oliveira, no início de 70. E em 1973 ele contrata o Jorge Urraine, que é na área de planejamento urbano, e um dos projetos foi exatamente construir no Banhado um grande parque, né? Era um parque como se fosse uma Disneylândia, né, dos Estados Unidos, né? Então você pega os jornais da época, vocês vão observar essa comparação com o que seria um parque da Disneylândia. Esse projeto acabou ficando só no papel, né? Não acabou vingando, né? Posteriormente, esse projeto acaba voltando, né, à tona com o governo do Bevilacqua, do Joaquim Bevilacqua, que ele assumiu em 78, e o Bevilacqua, então, novamente coloca em discussão o estudo de um grande parque para a região do Banhado. Certo. Voltando ainda nessa questão do projeto, o Sobral, quando idealizou esse parque, ele chegou a fazer os desenhos, a arquitetura mesmo, ou ficou só realmente aquela parte mais burocrática? Na questão dos desenhos do Sobral, eu não tenho conhecimento, não tenho. O que nós temos, sim, são do projeto do Bevilacqua. Esse material está disponível aqui no arquivo público do município. São pranchas com de tudo que seria, na verdade, idealizado, o que foi idealizado para que viria a ser o grande parque na área do Banhado. A questão da valorização da orla do Banhado, quando nós falamos da orla, nós vamos dizer, então, da Avenida São José, né, e também da Avenida da Anchieta. São dois momentos distintos, né? A questão da orla do Banhado, atrás da Igreja Matriz, ou a Avenida São José, ela ocorre no primeiro momento de desenvolvimento da cidade. Então, o que acaba acontecendo? As casas, os moradores seriam os moradores mais tradicionais, o comércio da cidade permanece ali. O que é uma tendência normal das grandes cidades, das cidades em desenvolvimento, é exatamente as pessoas procurarem um local para morar um pouco mais distante do centro. Evidentemente que a procura acabou ocorrendo em função da região do Esplanada, né? Como que eu já havia dito, na década de 50, a construção das casas, das residências de luxo, né? No sentido contrário, indo para Santana, né, nós não tivemos essa valorização. Permanecem os núcleos já antigos. Então, por quê? Porque ali nós temos a Avenida Rui Barbosa, que era a Rua do Paraíba, em sentido de Santana. E os moradores, também muito moradores assim, tradicionais da região. E eles acabam permanecendo no local. Isso faz com que a cidade tenha um perfil totalmente diferente dos dois extremos. Então você tem um extremo, que seria na época uma classe menos favorecida, principalmente mais na orla do Banhado, e depois uma área mais nobre da cidade, que seria a área do Esplanada. Isso, evidentemente, acaba mudando. Hoje, por exemplo, você tem já um perfil diferente, totalmente diferente, você já tem residências inclusive boas, podemos assim dizer, né? Também nessa outra área, né? Já nivelando um pouquinho mais a cidade nesse sentido. Hoje, se você pegar um imóvel na região aqui da orla do Banhado, na Avenida São José, não vai ter o mesmo valor, né, de um imóvel na Avenida Anchieta, né? Isso a gente tem que compreender, né? Que existe essa relação. E por outro lado, mesmo na Avenida Anchieta, você continuando na Avenida Anchieta, você vai ter provavelmente casas também com valores menores no contorno mais baixo da avenida. É um pouco delicado tocar nesse assunto do núcleo congelado, mas o que eu posso dizer é que a expectativa é que vai ser a longo prazo, evidentemente. A desocupação, se ela vier a ocorrer, realmente vai ser a longo prazo, porque a própria forma em que você estabelece um núcleo congelado, ele já favorece que você tenha, e não é algo de imediato, né? A partir do momento que as pessoas permanecem naquele local
que o meu filho pode permanecer, o meu neto, se ele quiser, ele vai poder permanecer ali. Isso aí você já está dando um prazo indeterminado para que isso aconteça, não é? Lógico, a expectativa é que você, a grande expectativa do núcleo congelado é você controlar, você consegue definir a área desse núcleo, isso é importante, né? E eu acho que é isso que a prefeitura está conseguindo. Existe todo um controle, toda uma fiscalização em cima disso, e eu acho que isso é importante. Agora, com relação ao tempo, realmente é algo a longo prazo. São José dos Campos, antigamente.